Boa noite, meu querido e amado irmão. Hoje ainda nós estamos juntos aqui para cultuar o Senhor e celebrar este dia festivo em que Cristo nos deu verdadeira e viva esperança. Hoje nós vamos iniciar orando ao Senhor e pedindo para que Ele nos dê calma, para que Ele nos dirija os pensamentos e as emoções nesses tempos de crise. Então ore conosco e esteja com a sua família aí na sua casa louvando ao Senhor, tá bom? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo vivo está, Ele ressurgiu, a morte Ele venceu e nos deu garantia de vida eterna. Se nós cremos em Seu nome, nós podemos ter vida eterna. Nós te agradecemos, ó Deus, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia através das nossas vidas, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem colocado alimento em nossas vidas, o Senhor não deixou faltar nada. Obrigado, Deus, porque nós temos uma igreja que tem nos sustentado, através do pastor, com mensagens que vêm do Senhor para nos alimentar espiritualmente, para nos trazer esperança, para nos trazer edificação, para nos exortar, porque muitas vezes nesses tempos difíceis nós reclamamos, nós ficamos angustiados, nós colocamos a culpa no Senhor, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor está sob o controle da história, o Senhor não deixa escapar nada pelas suas mãos, o Senhor dirige os passos, nos ajude a entender o que o Senhor deseja para a nossa vida, qual é o seu plano perfeito, nos ajuda a ser gratos e nos ajuda a enxergar a vida com os olhos do Senhor, uma visão cristocêntrica. Nos ajude neste momento a louvar o Senhor, porque o Senhor morreu na cruz, porque o Senhor foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nos ajude a te adorar por aquilo que o Senhor fez por nós, deu vida eterna. No nome de Jesus que nós agradecemos por tudo. Amém. Vamos cantar, nosso Deus é poderoso. Poderoso
Cristo, Ele ressuscitou e Ele nos deu vida. Para sempre nós podemos viver com Ele na eternidade. Vamos cantar Good Cruz. no livro de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15 e capítulo 16, a nossa mensagem se encontra lá. Cujo tema da nossa mensagem é Lembre-se da Páscoa. Lembre-se da Páscoa. Aqui em Marcos,
nós podemos ver que ele nos traz uma verdadeira lembrança do que é a verdadeira Páscoa. A Páscoa é uma festa cristã, ela fala da morte e da ressurreição de Jesus, nosso Senhor e Salvador. É uma mensagem de esperança, é um brado de vitória sobre a morte. Jesus Cristo vivo está. Mas talvez você deve estar se perguntando: Lucas, qual é a graça? Qual é a alegria que se vê nisso? Por que celebrar a Páscoa? Por que lembrar dessa Páscoa de 2020? Para fingir que tudo está bem, enquanto o mundo não está bem? Para ter um dia de comemoração e fingir que não aconteceu nada? Talvez você se encontre frustrado com essa pandemia, com essa doença que o Covid-19 trouxe. Talvez você se encontre triste porque não pode sair de casa e comprar um ovo de chocolate. Talvez você está irado porque seus filhos estão te pedindo um ovo de chocolate e você não pode porque você está passando por uma crise financeira, uma crise econômica. Talvez você está passando por problemas no seu trabalho, que você não está recebendo o seu salário e você não pode dar isso para o seu filho. Talvez você se encontre nessa situação. E talvez você esteja me questionando neste momento: por que eu vou me lembrar dessa Páscoa do ano de 2020? A sociedade, ela está secularizada e ela mudou o verdadeiro símbolo da Páscoa. Eles transformaram a verdadeira Páscoa numa festa de consumo, onde o coelho é valorizado, onde o chocolate é estimado, onde tudo isso é precioso, onde tudo isso hoje tem a ver com a Páscoa. Mas quando nós olhamos para esse relato de Marcos, nós nos lembramos que isso absolutamente não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa, não faz nexo nenhum, não tem conexão alguma com a verdadeira Páscoa. É por esse motivo que este Evangelho nos traz a verdadeira lembrança, a verdadeira esperança de uma real Páscoa. A Páscoa verdadeira fala de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados, e também Jesus como um leão da tribo de Judá, que venceu para abrir um livro e destacar os selos, e ele venceu a morte, vivo está. Luiz Hermínio disse: há quanto tempo não se viu uma Páscoa onde Jesus vai ser mais lembrado do que ovo de chocolate? E é verdade, essa é uma das Páscoas onde o ovo vai ser, o ovo de chocolate vai ser deixado de lado, onde os coelhos vão ser deixados de lado, e Jesus Cristo vai ser realmente lembrado, porque é nesses momentos de crise em que nós clamamos pelo verdadeiro Deus. E por que nós devemos nos lembrar da Páscoa, a Páscoa verdadeira? À luz de Jeremias capítulo 3, versículo 21, ele nos diz bem assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lembrar é você recordar, é você trazer à memória, é você memorar aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz alento, aquilo que te traz alegria. E aqui a verdadeira Páscoa nos é anunciada. Marcos nos ajuda a entender o que Cristo fez por nós. Essa é a nossa verdadeira esperança, e hoje eu quero lhe trazer aquilo que pode te dar esperança nesses momentos de crise, que pode tirar toda essa frustração que há no seu coração, toda essa angústia, todo esse medo. Eu quero lhe mostrar isso através da palavra de Deus. E o que Cristo fez por nós? Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Esse é o verdadeiro Evangelho, essa é a verdadeira Páscoa. O Evangelho de Marcos nos lembra
e nos retrata a tragédia do servo sofredor. Jesus Cristo, ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. E o primeiro ponto aqui em que nós devemos nos lembrar é que Cristo foi morto no meu e no seu lugar. Cristo foi morto no meu e no seu lugar. Olha só o que diz Marcos capítulo 15, versículo 22. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Versículo 25. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram. Versículo 26 diz: e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com que ele crucificaram a Jesus, eles colocaram ele na cruz, colocaram pregos nas suas mãos, colocaram uma coroa de espinhos. Antes disso, eles tinham torturado Jesus, massacrado Jesus, esbofeteado a Jesus, tinham zombado de Jesus, e até este momento da cruz, ele foi também pendurado ao lado de ladrões. Ele foi crucificado ao lado de ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aqui o Evangelho de Marcos nos mostra que o servo sofredor morreu no meu e no seu lugar. Jesus Cristo foi crucificado. Vamos nos atentar agora no versículo 33 e 34. Diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus em alta voz bradou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Neste momento em que Jesus Cristo foi crucificado, e passaram-se algumas horas, houve trevas. E quando eu olho para esse texto, Marcos, ele me traz à memória a crucificação de Jesus, mas também não só isso, ele me traz à memória o pecado da raça humana, o meu, o seu, o nosso pecado. Isso nos faz refletir toda essa escuridão, todas essas trevas que estava naquele local, mas também que espiritualmente está dentro de cada um de nós. Romanos 3:23 fala: porque todos pecaram, estão separados da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus por causa do meu e do seu pecado. Nós estamos separados, há trevas. Deus é um Deus santo, é um Deus de luz, e Ele não tem comunhão com as trevas. E neste momento Jesus Cristo, Ele estava carregando sobre si, como diz Isaías 53, os nossos pecados. Nós o oprimimos e o ferimos. Aqui nós vemos que o pecado que entrou no mundo, começando lá em Adão, passou a todos os homens, e por causa do nosso pecado nós merecemos a morte, porque todos pecaram. Diz Romanos 5:12, a ira de Deus estava sendo derramada em Cristo Jesus por causa dos nossos pecados. Houve trevas, houve escuridão, e quando há escuridão, não tem como se enxergar nada. Jesus é a luz do mundo, e Ele estava morrendo na cruz para nos livrar, para nos tirar deste caminho de trevas. Na cruz, Ele nos tirou do império das trevas para nos levar ao seu reino de amor, seu reino de luz. Cristo, na cruz, nos substituiu como Cordeiro de Deus. Ele subiu à cruz para oferecer um sacrifício perfeito. 1 Coríntios 5, versículo 7, diz que Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Isso nos lembra do Antigo Testamento, que por causa dos pecados dos judeus, aquele povo de Deus, tinha que oferecer um cordeiro. Aqui, Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Aquele povo tinha que levar lenha para queimar o holocausto. A cruz
nos mostram que Jesus, como sendo o Cordeiro, trouxe a lei para oferecer perfeito sacrifício. E aquele monte, o Monte das Caveiras, era o altar. E ele se entregou. E por causa daquele sacrifício, Cristo estava fazendo ali na cruz. Por causa daquele sacrifício, nós não precisaríamos mais oferecer. Não precisaríamos mais de um cordeiro. Não precisaríamos mais pegar lenha. Não precisaríamos mais montar um altar. Porque Cristo fez tudo isso. João capítulo 1, versículo 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Meu querido e amado irmão, nós podemos enxergar aqui a verdadeira Páscoa. Cristo Jesus, Ele morreu no meu e no seu lugar. Mais adiante, Marcos vai nos lembrar o que o sacrifício de Jesus fez. Versículo 37 fala que o sacrifício de Jesus levou à morte. Diz assim: mas Jesus, com um alto brado, expirou. Ele morreu. Nos outros evangelhos, ele diz que estava pago. Ele pagou o preço. Isso nos revela que ele cancelou, ele anulou, ele terminou com o sistema religioso daquela época. Que ele pagou a dívida que tínhamos com Deus. Que ele venceu a morte através do seu sacrifício vicário. Isso nos leva a entender e a compreender que a morte de Cristo quitou o salário do pecado, que nos traria a morte eterna, a separação de Deus para todo sempre. Aqui nós podemos ver no versículo 38, ele diz assim: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Em segundo momento, nós vemos que o véu ele tinha se rasgado de alto a baixo. Isso nos lembra que nós agora temos livre acesso ao Pai, pelo novo e único e vivo caminho que é Jesus Cristo. Antigamente, eles não podiam entrar no Santo dos Santos, onde estava o tabernáculo. Eles dependiam de um sumo sacerdote que fizesse o sacrifício por ele. E de ano em ano, uma vez por ano, ele entrasse diante do Santo dos Santos, na presença de Deus. Aqui Marcos ele nos lembra que a verdadeira Páscoa nos mostra que Jesus morreu, mas que ao bradar está pago, ao expirar ali, ele venceu a morte, ele quitou a nossa dívida e nos deu livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote, nós não precisamos de ninguém mais para interceder por nós, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós, Ele é o nosso advogado, e Ele pagou o preço, Ele foi o verdadeiro sacrifício. Nós não precisamos de nada mais, só de crer no sacrifício de Jesus, que morreu em nosso lugar. E aqui nós vemos versículo 38, que ao morrer, o centurião que estava à frente de Jesus, ouviu o seu brado, e viu que ele tinha morrido, e ele reconheceu, ele diz: realmente este homem era o Filho de Deus. A morte de Jesus nos lembra que antes nós éramos inimigos de Jesus Cristo, mas agora nós somos encontrados como amigos, como filhos, nós somos adotados por sua graça. Não foi obra humana, mas foi a graça divina de Jesus, foi a graça que nos salvou. Lembre-se que o véu foi rasgado de alto a baixo, não foi as suas obras que rasgou o véu de baixo para cima, mas foi a graça de Jesus que rasgou o véu, que separava o homem de Deus, da presença de Deus. E eu me lembro de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, por obras, mas pela graça que nós somos salvos.
23 vai nos falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. E por isso, nós nos tornamos filhos de Deus. Naquele momento, o centurião reconheceu que Jesus Cristo era filho de Deus. E na morte de Jesus Cristo, quando nós cremos nesse sacrifício, nós podemos também reconhecer que Ele é o Filho de Deus. E que nós podemos ser adotados por Deus. E que nós podemos ser herdeiros e cordeiros com Jesus Cristo. Marcos nos lembra disso, da morte de Jesus. Mas não só isso, ele nos lembra que Cristo foi sepultado no nosso lugar. Marcos capítulo 15, versículo 46 e 47, ele diz: então José de Arimateia, comprou um lenço de linho baixo, e baixou o couro da cruz, e envolveu um lençol, e colocou num sepulcro, cavando numa rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele foi colocado. Marcos, ele nos lembra que Jesus ele foi morto. Ele fez um sacrifício, e um único sacrifício por todos nós, no nosso lugar. Mas ele nos lembra que Jesus ele foi sepultado. Jesus ele foi colocado no sepulcro emprestado. Ele foi cavado ali numa rocha, e nessa rocha, na frente, tinha uma pedra enorme, pesada, onde era colocado aqueles que haviam morrido. E em outros evangelhos nós podemos ver que não só isso guardava o corpo de Jesus, mas também os centuriões, os guardas romanos e também um selo. Isso nos revela que o túmulo que guardou Jesus não podia o deter, nem guarda, nem selo, nem aquele dia de sábado, porque, como está confirmado na profecia de Isaías 53, versículo 9, ele estaria no túmulo de um rico, mas esse túmulo não o deteria. Pela manhã do domingo, ele venceria e ressuscitaria. Ele nos asseguraria e nos daria certeza de liberdade quando nós viéssemos ao mundo. Aqui nos mostra que o túmulo estaria vazio, porque a morte não pode o segurar. A liberdade tocaria no terceiro dia. Falaria que Jesus trouxe a melhor notícia para todo aquele que crê. Trouxe ressurreição. João, ele vai falar que todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque ele é a ressurreição e a vida. E no terceiro dia, nós vemos aqui no relato de Marcos, capítulo 16, que Jesus ele ressuscitou. Irmãos, a melhor notícia que nós podemos ouvir hoje vem desse túmulo vazio. Esse túmulo que trouxe a melhor notícia que qualquer jornal pode lhe trazer hoje. Esse túmulo fala de Jesus ressurreto. E em terceiro e último lugar, nós vemos que Marcos nos lembra que Cristo ressuscitou para nos dar vida eterna. Ele anteriormente nos lembrou que Cristo morreu em nosso lugar, que Cristo foi sepultado em nosso lugar, mas agora ele nos dá a esperança verdadeira, juntamente com essas, que Cristo ressuscitou para nos dar vida eterna. Versículo 2 ele diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas, as mulheres, se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras. Elas disseram bem assim: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Jesus Cristo ele ressuscitou, a morte foi vencida e agora não tem mais a última palavra. Jesus vive e nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, nós temos vida e esperança. Porque ele vive, o medo se desfaz. Porque ele vive, nós
nós podemos comemorar, nós podemos nos lembrar de uma Páscoa verdadeira. Em 1 Coríntios, vai lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 a 57. Paulo vai nos mostrar que Jesus Cristo venceu a morte através do seu sacrifício, da sua morte vicária. 1 Coríntios capítulo 15, e diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado, a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que nós temos vitória sobre a morte. Ali na cruz, Jesus, ele cumpriu com a sua promessa que ele anunciou lá em Gênesis 3, ele esmagou a cabeça da serpente. Nós temos vitória garantida na pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé não é uma fé vã, nem uma fé barata, porque, como Paulo diz nos versículos anteriores, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, mas de fato ele ressuscitou e ele vive, e através da sua ressurreição nós podemos anunciar as boas novas. É isso que Marcos diz. Ele fala para aquelas mulheres, o anjo, no versículo 6 de Marcos capítulo 16: não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, ele não está aqui. Venham ver um lugar onde ele foi colocado. Ele não estava ali. E esse anjo, ele fala para que aquelas mulheres fossem anunciar aos discípulos. Você vai lendo esse relato de Marcos, os discípulos, eles não creram, nem mesmo aquelas mulheres. Elas estavam atemorizadas, elas estavam com medo, mas elas estavam alegres. Mas o versículo 14, olha só o que acontece. Naquela domingo, Jesus, ele apareceu aos 11, e eles estavam comendo, e ele lhes censurou. Aqui Jesus, ele chama a atenção dos discípulos por causa da sua incredulidade e dureza de coração. Por que vocês não acreditaram no que tinha visto depois de ressurreto? Ele diz isso. Jesus, ele morreu na cruz, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. E nós podemos lembrar de uma Páscoa verdadeira através de Jesus Cristo, porque ele nos dá certeza de vida eterna, ele nos dá segurança, e essa é a promessa que vos faço. João fala, a vida eterna. Jesus Cristo nos assegura ressurreição após a morte, e por causa disso nós podemos anunciar as boas novas. É isso que ele fala, versículo 15: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho, pregue as boas notícias para todos aqueles que crerem. Aqueles que forem batizados, eles serão salvos, porque aquele que não crê será condenado. É por causa do sacrifício de Jesus, é por causa que Jesus ressuscitou, que nós podemos ter uma boa lembrança, uma viva esperança da verdadeira paz. E nós podemos assim anunciar a todos que Jesus Cristo, ele ressuscitou. Nós concluímos, irmãos, que nós devemos nos lembrar que Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você, que ele foi sepultado no nosso lugar, mas que ele ressurgiu para nos dar viva esperança, uma esperança que nos traz à memória, uma esperança que nos faz lembrar da verdadeira paz. Por isso, lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como seu, que homens vão e vêm, mas que ele permanece para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque através da tua palavra, das suas promessas, nós podemos nos lembrar, nós podemos celebrar a verdadeira Páscoa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu no nosso lugar, no meu lugar. O Senhor pagou a dívida,
E pela manhã de domingo, ao terceiro dia, o sol da justiça brilhou, o sol da justiça resplandeceu, e nós podemos ter livre acesso ao Pai. Nos ajude a ter fé, nos ajude a crer no seu sacrifício, que nos substituiu, que foi em nosso lugar. E assim nós vamos receber graça, graça abundante, graça que nos vai dar viva esperança e nos vai ajudar a lembrar nesses momentos difíceis o que Jesus fez por nós e que está fazendo através de nós até os dias de hoje. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ajudar a lembrar neste dia e pelo resto das nossas vidas o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus Cristo está vivo. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos cantar mais uma música e celebrar essa Páscoa, a Páscoa verdadeira, a Páscoa de Jesus que está vivo. Isaías 53.
graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e a sua família. Tenha uma boa noite. Amém?